Fala, meu povo, servo do Deus vivo, dá um brado aí só para empolgar o irmão Natan. Receba um café gospel, olha só. Eita, mistério, dó, ré, mi, fá sustenido. Dá um brado aí, pergaminho, como é que você está? Mais um vídeo aqui pro canal Arca da Aliança. E hoje vamos falar de um tema mistério. Eu já falo para você, como ouvirão a mensagem se não há quem pregue? Como eles ouvirão se você não compartilha este vídeo, não compartilha a mensagem de Jesus para alcançar outros povos e outras nações? Então compartilha esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Arca da Aliança para que o YouTube recomende mais vídeo para vocês. E não esquece de tomar um gole de café. Receba, se um dia você me convidar para ir na sua casa, tenha certeza que eu vou tomar um gole de café bem quente. Rapaz, pensa numa coisa boa, é café. Me diz aí, como é que vocês estão? Você deve se perguntar, irmão Natan, teu canal não tem vinheta, teu canal não tem abertura, não tem isso. Mas sabe por que não tem? É porque eu gosto de ir direto no assunto, porque às vezes eu vou procurar alguma coisa no YouTube e quando o cara tá começando a entrar no mistério, ele vai lá e entra numa vinheta. Rapaz, aí desanima o profeta. E o profeta desanimado se esconde na caverna. E não quero ver profeta desanimado, eu quero ver profeta alegre, cheio do fogo. Eita glória, receba. Hoje nós vamos abordar um tema, irmãos, que é muito mistério. Mas antes de entrar nesse tema, me diz aí, de onde é que você está me assistindo? Só escreve aqui, ó, eu tô te assistindo de Santa Catarina, tô te assistindo de São Paulo, grande abraço para a galera de São Paulo, tô te assistindo do Rio de Janeiro. Comente aqui de onde você está nos assistindo para me saber até onde este vídeo está chegando, até onde a palavra de Deus está indo. Diz aí para mim. E a mensagem de hoje, irmãos, eu quero trazer uma reflexão para vocês, onde a gente sofre muito, a gente observa muitas coisas, a gente sofre muito com essa falta de inteligência. Vamos dizer falta de inteligência, porque quando se trata do reino de Deus, a gente tem que saber que é Deus quem escolhe, é Deus quem faz, é Deus que levanta, é Deus que cura, que liberta, que transforma. É Deus que faz os mistérios. Eu separei aqui alguns pontos que eu acredito que vocês vão gostar demais. Eu quero falar hoje de obreiros da casa do Senhor. Você que é obreiro, você que canta, você que prega, você que faz a obra missionária, você que é dirigente do círculo de oração, você que tem algum cargo na igreja, escute esta mensagem. Esta mensagem hoje é para você. Aí quem sabe você está se perguntando, mas será se Deus se agrada de mim? Será se Deus está se agradando do meu comportamento? Será se Deus está se agradando? Será se eu fui escolhido por Deus? Eu quero falar hoje 3 tipos de obreiro que existe na obra de Deus. Eu separei 3 tipos de obreiro aqui, 3 tópicos que eu tenho certeza que vai falar com você. Não saia desse vídeo que o final é impressionante. Você vai ficar impactado com o último obreiro. Muitos carregam título, mas nem todos carregam um chamado. A Bíblia nos mostra que existe diferença entre aqueles que servem na obra de Deus. Hoje a gente vai refletir sobre 3 tipos de obreiros e descobrir qual deles agrada verdadeiramente ao Senhor. Você já se perguntou qual é o obreiro que agrada a Deus? Você já se perguntou qual? Eu tenho certeza que você já ouviu algum homem pregando ou algum homem fazendo aquilo outro, e você se perguntar, será que aquele homem é de Deus? Uma vez me perguntaram se o Valdomiro Santiago era homem de Deus, irmão. Me perguntaram se o R.R. Soares era homem de Deus. Me perguntaram se aquele lá, o da Record, que eu esqueci o nome dele,
Faltou na memória. Era homem de Deus. Perguntou, irmão Natan, o que tu acha do fulano? É homem de Deus? Irmão, dons é uma coisa, comunhão é outra coisa. Dom é uma coisa, intimidade é outra coisa, totalmente diferente. Você pode ver alguém que está cantando bonito, mas não tem unção. Você pode ver alguém que prega bonito, que é letra, mas não tem presença. Palavras eloquentes, palavras cheias do, sabe, mas não tem presença. Então o dom é diferente de ter a presença de Deus. Então qual é o tipo de obreiros? O primeiro obreiro, qual é o primeiro tipo de obreiro que existe, meu irmão Natan? É o obreiro escolhido por Deus, escolhido pelos homens. O primeiro obreiro é aquele obreiro que é escolhido pelos homens. Como assim, irmão Natan? Explica. O obreiro escolhido pelos homens é aquele que um pastor olha o cara pregando, o cara pulando de um pé só, cheio do manto, cheio do mistério, e diz, aquele rapaz é mistério. Vou levantar ele e colocar na minha igreja. Escolhido pelos homens. Não, mas é escolhido pelos homens. A Bíblia diz que depois que Judas traiu Jesus, que Judas tirou a sua própria vida, os discípulos se reuniram, lançaram uma aposta para colocar outro obreiro para substituir Judas, mas não houve Deus falando, Pedro, chama aí o fulano de tal, que é Matias, para substituir Judas como discípulo. Você não vê a Bíblia falando isso. Foi os homens que escolheram a Matias. Tanto é que Matias foi escolhido pelos homens, que depois desse episódio a Bíblia não registra nenhum feito relevante dele. Nenhum feito. E você vê na Bíblia Sagrada que quando Deus escolhe alguém, você vai ver Deus usando ele, você vai ver ele fazendo milagres, você vai ver ele operando maravilhas, porque Deus o escolheu. Então, qual é a característica de um homem que é escolhido pelos homens? O fulano lá dá um dízimo bom, vou levantar como obreiro. O fulano lá, ele é rico, vou dar como obreiro. Se entrou no sistema, irmão, infelizmente, o sistema está acabando com o povo de Deus. Eu vejo muitos jovens que prega bem, anda no monte, se consagra, mas está acabando sentado em um banco, porque o homem não levanta, porque mora numa casa humilde, numa casa simples, porque às vezes o dízimo é 100 pilas, 50 pila, e não levanta porque o homem não é visto pela sociedade como é visto um homem que é rico, que tem carro do ano, casa bonita. Entrou no sistema, irmão. O sistema religioso está acabando com a maioria dos obreiros. Está acabando. Você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, com o pastor, com o presidente, pode compartilhar, mas o sistema das nossas igrejas está matando nossos obreiros. Conheço um irmão que está 2, 4, 5 anos torrando em um banco, que prega, que canta, que louva, que faz a obra, mas o pastor não tem coragem de dar uma oportunidade para ele pregar, para ele louvar. Aí, se convidado para ir para pregar em outra igreja, não liberam o irmão. Se é convidado para louvar em outra igreja, não libera o irmão. Por quê? Porque não dizimou esse mês. Aí o irmão que é levantado pelos homens faz o que querem, bem como querem. Porque o dízimo é gordo. É o sistema religioso, fermento dos fariseus, Sistema religioso. Qual é a característica, irmão Natan, desse obreiro que é levantado pelos homens? Recebe posição por indicação humana, tem título, mas nem sempre possui um chamado, depende de aprovação das pessoas, busca reconhecimento dos homens. Vou estar na igreja porque o pastor presidente vai estar. Vou estar na igreja porque o irmãozinho lá vai. Eu vou falar uma grande verdade. Eita glória!
Tem gente que é crente só na oportunidade. Eita, meu Deus, tô sentindo. Vou no congresso porque o pastor presidente vai estar lá. Vou na oração da segunda-feira porque o pastor presidente está lá. Quer se aparecer para os homens, igual o fariseu. Senhor, eu sou crente, eu dou lugar, Senhor. Eita, mistério, falo em mistério, Senhor. Eu sou crente, não sou igual o fariseu lá, o publicano, que é pecador. Irmão, teve um dia que eu vi um crente que bateu no peito assim, ó. Vê bem assim, ó. Eu sou crente de verdade. Não sou igual os pecadores da igreja fulano de tal, da igreja Beltrano. Eu falei assim, ó, irmão, tu tem coragem demais de abrir tua boca e dizer que tu é crente, que tu é o super crente. É só a misericórdia de Deus. Mas glória a Deus, o irmão Natan tá empolgado hoje. O obreiro que se intitula obreiro. Rapaz, essa aí dói. Sabe aquele obreiro que se intitula obreiro? Que ninguém levantou, ninguém chamou, ninguém convidou, mas ele se intitula obreiro. Vou abrir a minha própria igreja, vou formar o meu próprio ministério. Vou lá no fulano de tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jeremias capítulo 23, versículo 21, nos diz assim: não mandei esses profetas, contudo eles foram. Não lhes falei, contudo profetizaram. Sabe aquele obreiro que se intitula obreiro? Que é rebelde, que não tem uma obediência à sua liderança, não obedece os seus pastores, aquele que, se não me convidarem para pregar, eu mudo de igreja, aquele que, se não me der a paz do Senhor no final do culto, eu vou congregar na igreja do fulano do Beltrano. Aí chega lá e abriu a sua própria igreja. É aquele que se coloca na obra sozinho, ninguém o enviou, Deus não chamou, mas ele se apresenta como líder, como pregador ou como obreiro. Nós estamos cheios, irmãos. É praticamente os desigrejados. Você já ouviu falar nessa palavra, desengrejado? Nos últimos anos isso vem aumentando tanto, que a gente vai falar de Jesus, que eu já fui crente lá da igreja do fulano, eu pregava, eu cantava aquilo outro, eu entendi que Deus não precisa estar em quatro paredes, eu sou crente dentro da minha casa. Irmão, se você não for no culto, no domingo, numa quarta-feira, se você não fazer parte de uma conexão, de uma igreja, você raramente vai orar dentro da sua casa, irmão. Porque quem ora em casa tem um desejo de estar na casa de Deus. Quem é crente em casa tem um desejo de estar na casa do Senhor. Eu nunca vi soldado sem participar do exército. Eu nunca vi soldado dizer que é soldado, mas não vestir a farda do exército. Não existe. Mas você vai colocar na cabeça de um camarada desse, ele vai dizer que a gente está errado, que aquilo outro. É necessário congregar na casa do Senhor. Sim, devemos buscar na nossa casa, no nosso quarto, fechar nossa porta, dobrar nosso joelho. Mas você já parou para pensar, irmão? Se você ora na sua casa, você vai concordar comigo. Acabou meu café. Você vai concordar comigo. Se você ora na sua casa, você vai ter o desejo de chegar no domingo para estar no culto, para adorar a Deus. Isso é fato. Eu, quando estou orando na minha casa, que eu estou ensaiando meus louvores, eu não vejo a hora de chegar o dia do culto, para ir para a igreja, dar glória, dar aleluia, dizer hosana nas alturas, santo para ser. Irmão, quanto mais você busca dentro da sua casa, mais desejo você tem de estar na casa dele. Então não tem essa de dizer, eu sou crente, mas eu só oro em casa. Eu sou crente, eu não preciso estar dentro de uma igreja. Mentira. Não adianta dizer que é verdade, que é mentira. Mentira, dá um brado aí só para empolgar, cutuca a pessoa que está do seu lado aí só para empolgar e compartilha esse vídeo aí com o vaso aí que está dando lugar por aí. Vamos para o terceiro tipo de obreiro, que é o último. Irmão, esse aqui você vai se impressionar demais da conta. Que é o obreiro chamado por Deus. Ô glória, receba. Jesus diz, todo aquele que vem a mim é enviado de meu Pai. E todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu
o lançarei fora. Pegaram a revelação? Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 16 diz o seguinte: Paulo não foi escolhido por homens. Paulo não foi escolhido por homens. O próprio Cristo chamou no caminho de Damasco, glória. Isaías capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha só o mistério, glória. Receba. Chegou um homem e disse: Senhor, me dá umas cartas aí para me perseguir os crentes ali. Rapaz, que os crentes estão incomodando. Os crentes estão... Eita terra. Aí ele falou: quer uma carta? Quero. Ele pegou uma cartinha, ó. Vai lá, Saulo. Vai lá perseguir a igreja lá, os cristãos lá. Mata todo mundo. Ele foi com seu cavalo. Chegou no meio do caminho. Ele se encontrou com uma luz. Eita mistério. Jesus de Nazaré disse: Saulo, 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 por que tu me persegue, homem? Tu tem coragem de perseguir eu? Por que tu me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Opa, já reconheceu. Quem és tu, Senhor? Só quem chama de Senhor é quem reconhece a autoridade. Quem és tu, Senhor? Ele disse: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrar contra os arguilhões, Saulo. Meu Deus. Eita glória. Receba aí, vaso. Receba, toma posse. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele ficou cego, caiu do cavalo e ficou cego. Ficou 3 dias orando, escolhido para o Senhor. Aí o Senhor disse assim: vou falar, duro é para ti. Agora eu vou te mostrar como é vaso escolhido, porque tu és meu. E quanto tu deve padecer por causa do meu nome. O escolhido, irmão, sofre. Rapaz, se você souber como o escolhido sofre por Deus. Se você é escolhido, irmão, agora você vai entender porque o teu sofrimento é tão grande. A luta é tão grande. E se levanta um daqui, se levanta outro de lá. É uma provação aqui, uma provação lá. E quando você vê o barco sacode para um lado e para o outro, mas olha só quem vem aí, andando sobre o mar. Parece que é Jesus que acaba. Eita glória! Escolhido sofre, mas Jesus está no barco. Escolhido sofre, mas Jesus está no controle, sim. O obreiro que quando Jesus escolhe... O obreiro que quando Jesus levanta, o diabo pode se levantar de todos os lados, de todas as maneiras, mas Jesus protege. Eita glória! Jesus guarda, Jesus cuida. E sabe qual é a característica de um obreiro que é escolhido por Deus? Ele possui chamado e propósito. Ele serve mesmo quando ninguém vê. Ele suporta provas sem resistir e produz frutos para o reino de Deus. O chamado dos homens pode abrir portas, a autopromoção pode conquistar títulos, mas somente o chamado de Deus produz frutos eternos. A pergunta não é: você é obreiro. A pergunta é: quem te chamou para a obra? É uma diferença muito grande. Quem foi que te chamou para a obra? Nem todo obreiro foi chamado por Deus. Alguns foram escolhidos por homens, outros escolheram a si mesmo. Então deixa eu te perguntar: que tipo de obreiro você está sendo? Que tipo de obreiro você está se tornando? Se você é aquele obreiro que foi escolhido por Deus, por os homens, há tempo de você ser um escolhido por Deus. Mude as suas atitudes, mude a sua arrogância, desce à casa do oleiro, porque quem é escolhido por os homens, sempre a arrogância vai estar lá no pé do nariz. Então desce à casa do oleiro. Se você se intitula obreiro, reconhece que é Deus quem pode te levantar. Reconhece que é Deus que pode fazer na sua vida. E se você foi aquele que é escolhido por Deus,
continue pregando, continue fazendo a obra, porque muitos vão te criticarem, muitos vão dizer que você não é digno, muitos vão falar do seu passado, que você não pode, que você fez aquilo outro, que você era isso, que você era aquilo, que você fez tudo quanto coisa errada, agora quer ser filho de Deus. Mas continue, porque a maior recompensa que vem não está aqui, está nos céus nos esperando. Eu te peço mais uma vez, se essa mensagem falou com você, compartilha com seu irmão, compartilha com seu pastor, compartilha no grupo de obreiros da sua igreja. Vai lá só atiçar, é só para cutucar. Porque quem é de Deus vai dar glória, quem é aleluia vai dizer que é desviado. Então vai lá, compartilha no grupo de obreiros, compartilha no seu status do WhatsApp, compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para que Deus possa alcançar milhares e milhares de pessoas. E muito obrigado por ter nos assistido e até a próxima. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Receba.